I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and... Olá, família Sociedade Organizada. Nesse vídeo falaremos sobre mais um dos grandes males do Brasil, responsável por todo o nosso atraso em todos os aspectos e o verdadeiro entrave da evolução de do nosso país como um todo. Ele também está presente no atual contexto político. Falaremos brevemente sobre o conformismo. E para não fugir à tradição, eu vou tirar uma cola aqui do dicionário para definir o conformismo e não falarmos de forma aleatória. Então, conformismo, substantivo masculino singular, atitude ou tendência de aceitar uma situação incômoda ou desfavorável, sem questionamento nem luta, resignação, passividade. Outra, tendência ou atitude de acatar passivamente o modo de agir e de pensar da maioria do grupo em que se vive. Outra definição, aí já foge um pouquinho. Na Inglaterra, a ação de praticar o anglicanismo. No senso comum popular, ato de conformar-se com algo. Então, senhores, esse é mais um dos grandes males que entravam o progresso geral de todo o nosso país. E, se apropriando desse mal, o nosso órgão controlador, que é o Congresso Nacional, que será objeto do nosso próximo vídeo, ele se apossa dessa característica do nosso cidadão e, através do nosso hábito cultural de aceitar tudo, nós nos prejudicamos. E com isso, nós prejudicamos a nossa sociedade, o nosso desenvolvimento geral e, num plano mais individual, nós prejudicamos o indivíduo, o cidadão. E o conformismo afeta você na linha ideológica, porque ele faz você imaginar que as coisas são do jeito que elas se apresentam, do jeito que elas estão funcionando. E você entende que você não faz parte do processo que provocará as mudanças que são necessárias. Então você entende que é melhor você aceitar tudo que vem de cima para baixo, manipulado pelas elites que controlam o Estado, e o Estado se impõe politicamente sobre você, através do que eu já disse aqui, nessa relação vertical. Ela faz você acreditar que existe um poder tão grande acima de você que você não tem forças para mudar. E aí você entra em choque com um fenômeno que comprovadamente você tem perto de você. Você olha para o lado e fala com seu amigo, com seu vizinho, sobre esses aspectos que você percebe, e você enxerga que, de fato, não adianta você tentar remar contra a maré, porque o seu vizinho, ao ouvir questões como essa, tira o corpo fora e simplesmente não quer ouvir. E você acaba acreditando que você está isolado e sozinho, porque você é o único que enxerga os problemas. Então, através do conformismo, você para simplesmente de disseminar ideias, porque ninguém quer dar ouvidos aos problemas que estão pendentes e que merecem a sua atenção e a atenção de todos nós em conjunto, certo? No entanto, esse seu vizinho que foge ao debate, que não quer se envolver com discussões políticas, que claramente demonstra, manifesta a sua alienação total, porque ele só sabe usar a mentalidade dele para seguir as modas dos meios de comunicação da Rede Globo, ou ficar brincando feito idiota no WhatsApp. Ele manifesta essa alienação porque ele também está alimentado pelo conformismo, porque ele tem como entendimento
que ele não tem poderes para inferir nenhum tipo de mudança nesse sistema que propositalmente mostra para todos nós que as decisões são tomadas só lá do alto. Quando eu falei aqui que o impeachment era um golpe, o impeachment realmente é um golpe, mas ele não é um golpe no governo que foi eleito. Ele é principalmente um golpe em você. Você que atua politicamente como eleitor e que acredita que só pelo ato do voto as coisas vão mudar, que você está mudando. Quando na realidade você somente votar, você não muda em nada o quadro que está aí. Porque o elemento que você votar e que for ocupar a presidência, ele vai ser mergulhado num sistema que tem mais força do que ele sozinho. Isso porque o nosso sistema político, ele é controlado por uma elite. E essa elite, ela tem total liberdade porque as leis que regem o nosso país abrem espaço para isso. Um grande exemplo disso é que o nosso Congresso Nacional tem muita força política e muita força política legalmente dada a essa estrutura, a essa instituição, para que essa organização, que essa instituição pública, esse poder constituído, interfira nos outros poderes, quando na realidade essa estrutura política ela deve ser mais uma a compor uma estrutura de poder que tenha como objetivo favorecer o bem-estar do país e de cada cidadão individualmente. Mas na prática a gente vê que não é isso que acontece. O Congresso Nacional atua em causa própria e ele é legitimado pelas próprias leis que ele elabora. E você pode verificar que ele trabalha somente em sentido de se auto-beneficiar. Certo? Então, vendo toda essa estrutura política em manifestação, o cidadão brasileiro ele é levado a crer que ele não tem condições de provocar nenhuma mudança nessa estrutura. Essa estrutura política que nós temos, ela primeiro, como eu disse no vídeo anterior, é um falso presidencialismo. O presidencialismo ele é uma estrutura funcional, dá certo, porém o nosso modelo de presidencialismo aqui no Brasil ele não é real. Ele propositalmente foi montado para ter como agente controlador desse poder presidencial o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por sua vez, ele muito diferente de ser uma instituição que trabalhe como voz do povo, ele é exatamente o outro extremo. Ele é uma instituição que trabalha para atender os objetivos das classes dominantes. Entendeu? E muito diferente desse discurso ser um discurso de esquerda, ele não é um discurso de esquerda. Ele, na realidade, é uma análise muito fria da situação que a gente vive. O nosso Congresso Nacional, para nossa infelicidade, é a casa dos ricos e não é a casa do povo. Entenda você como povo o conjunto de todos os cidadãos brasileiros. E isso inclui os ricos também. Só que, a partir do momento em que a casa trabalha apenas para um setor da sociedade, não para o bem-estar geral, ela já vira uma casa que não é uma casa do povo. Porque, dentro da democracia, todas as instituições elas têm que trabalhar para a maioria e não para apenas um setor da sociedade, como é o caso do Congresso Nacional. Ele passa por cima das próprias leis que ele tem que seguir e, na prática, ele acaba tomando ações, como o impeachment, que passam por cima do poder do povo e, atuando em causa própria, eles acabam beneficiando a minoria esperta que controla a maioria idiotizada, como bem disse um dos nossos inscritos aí, o Paulo Costa. Então, o que acontece? Vendo esse quadro político que é praticado na realidade, o cidadão que não é muito bem informado, ele cai no conformismo. E o conformismo é o quê? É o princípio segundo o qual
você vê que não tem poder para mudar uma ideia ou um estado de coisas, então você admite aquilo como normal, como natural e como via de regra. Então você se conforma com aquele conjunto de coisas e você cai no que a própria palavra diz, no conformismo. Você se acomoda e você admite todo aquele estado de coisas que são negativos para você, mas que você acha que não pode mudar, então você prefere deixar do jeito que está. Então, o comodismo e o conformismo são coisas que devem ser eliminadas do nosso comportamento, certo? E no quadro atual político, o que nós vemos são o choque dessas duas forças, a esquerda e a direita. O objetivo desse vídeo é poder comentar justamente o que está além dessa briga entre a esquerda e a direita. Porque diferente do que muita gente acredita, tanto a esquerda quanto a direita, elas não estão dispostas, nem têm como objetivo atender aos interesses, primeiro, do nosso país. Nenhum desses dois grupos tem como objetivo o progresso da nação e o progresso de cada cidadão individualmente. O Brasil, ele tem como ainda necessidade básica construir uma nação no nosso país. Nós somos um povo, no entanto, ainda não somos uma nação. Isso porque nem todos os grupos de indivíduos são beneficiados pela sociedade toda. Então, enquanto houver grupos que são discriminados pela sociedade, através da nossa cultura, através da nossa opinião pública, através do nosso modo de enxergar o país e nós idealizarmos um modelo de sociedade na prática, um modelo que beneficia um certo estereótipo e discrimina outros tipos de estereótipo de pessoas, nós não funcionaremos como nação. Então, o que existe no quadro atual é isso. Nós somos um povo, o povo brasileiro, mas ainda não somos uma nação. E a partir do momento que todos nós entendermos que somos parte de um grande time e que todo cidadão olhar para o seu próximo e identificar nesse próximo como um membro desse grande time e a partir daí trabalharmos em conjunto para o progresso de cada indivíduo particularmente e nesse sentido colaborarmos diretamente com o progresso de toda a nação, a partir do momento em que nós entendermos que o progresso individual de cada um é, consequentemente, o progresso de todo o país e que vai colocar os rumos do país na direção do objetivo que todos nós queremos para ele, ou seja, a construção de um grande país, de um país forte e rico, nós estaremos realmente agindo como nação. E a partir desse momento, se todos nós corroborarmos para que cada cidadão individualmente tenha todas as ferramentas necessárias para que ele evolua e que ele possa entender que ele é membro de um grande time, que no caso é o nosso país, estaremos, além de agir como nação, estaremos também construindo as bases para que essa nação se mantenha. Uma nação em que respeita as diferenças individuais e em que todos os indivíduos se reconheçam como diferentes entre si, mas como iguais enquanto brasileiros, e que nesse sentido trabalhem em conjunto por entenderem que fazem parte de um grande time. Aí sim estaremos dando um passo gigante rumo ao objetivo que todos queremos, que é um Brasil forte, um Brasil estável e evoluído em todos os aspectos, político, cultural e econômico. Se você deseja isso, então reflita sobre essas palavras, pense nisso e a gente se vê no próximo vídeo.